Dete Baião, nosso diretor de sindicato de Porto Seguro, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes nesta mesa, cumprimento também aos palestrantes, aos profissionais de educação, aos parceiros, os colaboradores, e cumprimento também os convidados e os meus queridos, amados professores da Rede Municipal de Porto Seguro. Aos congressistas, boa noite a todos, a todas e a todes. É uma satisfação muito grande estar aqui presente no início de trabalho deste tão conceituado evento, o 13º Congresso de Educação de Porto Seguro. É muito emocionante ouvir, a razão por que este congresso foi idealizado. É muito triste também, muito triste. Nós que somos educadores desta terra, nós lembramos realmente que aquele dia onde nós estávamos ali, nas unidades de ensino, aguardando os pais para a reunião. Naquela época eu trabalhava ali na escola do Vila Vitória, e eu estava ali aguardando os pais para dar conhecimento do que estava ocorrendo, e de repente chegou a notícia triste, da nossa perda do Álvaro e do Elisnei. Eu sempre evito me emocionar devido aos meus problemas de saúde, mas eu não deixei de me emocionar hoje, porque eu sei que aqui tem vocês que são guerreiros. E uma das coisas que mais me emociona é saber que o amor que nós temos um pelos outros é muito grande, E é por isso que todos estão aqui. Eu sei que nesses dias, hoje, amanhã e depois, nós vamos estar aqui refletindo, nós vamos estar aqui pensando educação, nós vamos estar aqui pensando em justiça, porque é isso que todos nós queremos, Então, eu gostaria de dizer que, em nome da professora Dilza Reis, a secretária de Educação deste município, eu trago o abraço, trago também o desejo de que nós possamos, nesses dias, estar contribuindo para a nossa formação e a educação de qualidade que nós tanto almejamos. E eu finalizo com uma frase do nosso querido Paulo Freire, que diz assim: onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar e há sempre o que aprender. Então, que nós possamos estar, durante esses dias, contribuindo para que Álvaro e Elisnei não seja nunca esquecido e que tenha justiça. Um bom congresso a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Tabata. Eu sou representante do 8M, que é um coletivo de mulheres, que também chama de Mulheres da Resistência.
Para mim é uma honra imensa quando a PLB me convida, é a segunda vez, porque foi antes da pandemia, eu tive a felicidade de participar do 10º Congresso, e é muito emocionante mesmo, e é muito preocupante ao mesmo tempo, porque quando a gente pensa numa violência enorme que ocorreu com os professores que estavam batalhando por uma educação de qualidade no município, a gente vê que o cenário não é diferente da violência, do medo, né, das condições precárias do ensino e da estrutura. Eu sou mãe de 5 alunos do municipal. O municipal, assim como várias escolas, estão com problemas sérios. Os professores, na pandemia, não foram assistidos, assim como os alunos não foram, né? Então, como representante das mulheres, infelizmente, nesse momento que estamos passando, eu represento uma parcela da população que está sofrendo violência maior ainda do que já sofria. Eu faço parte, represento uma parte da população que está sofrendo com a fome mais do que sofria, que deixa de comer para dar para os filhos. Eu estou sofrendo com a parte da população que seus filhos não estão com a educação adequada. Então, assim, quando a gente fala que representa as mulheres, né, e a gente representa, mas a diversidade das mulheres é enorme, e as condições das mulheres é enorme, eu estou falando de mulheres que estão passando fome, que estão sem emprego, que estão no município, por exemplo, as trabalhadoras que são contratadas estão com salários atrasados, que recebem, sei lá, dia 15, porque a empresa não paga e o contrato não é certo. Então, a gente está falando de precarização da nossa condição de mulher nesse momento que estamos vivendo, e espero que esse momento acabe em breve, talvez uns 20 dias, quem sabe. Pensar no Álvaro Nunes Ney é pensar que um professor não pode lutar para que o recurso chegue na educação. Né? É pensar que um pai ele vai deixar de dizer, de reclamar, como se a escola fosse um favor para o filho. Um pai e uma mãe, né? No caso das mulheres, e que são as mulheres que estão à frente da limpeza, estão à frente das salas de aula, né? Estão à frente da estrutura da educação. Então, por um lado, eu fico muito honrada de ser convidada. Por outro, é muito triste ser representante do grupo de mulheres. No grupo lá que a gente faz parte, tem uma servidora terceirizada contratada, que várias vezes no grupo ela fala assim, olha, o salário não caiu, e é um salário mínimo para uma mulher que trabalha igual todo mundo trabalha na escola, né? Então, é muito triste, é muito sofrimento, e eu espero que com a luta, que a gente mude o sofrimento através da luta e através da consciência que a gente tem direitos. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Sou Fabiano Matias, do Sindicato dos Bancários. Quero agradecer a PLB pelo convite. Todo ano convida a gente para participar. E lembrar de tudo que os colegas falaram aqui, que é muito importante. A gente vem constantemente se unindo como sindicato, né? Tanto a PLB, o Sinspor, o Sindibancário, para fazer uma luta pelo coletivo. Não só pela minha categoria, não só pela categoria dos professores ou dos servidores. Essa é importante, como também a gente se reúne com o 8M, através de Tabata e outras integrantes. A importância do coletivo para a gente conseguir trazer melhorias para o trabalhador é de suma importância. Se a gente não juntar todas as categorias e mobilizar, e ir para a rua e pôr a nossa cara a tapa, como eu costumo dizer, a gente não consegue mostrar a força que o trabalhador tem. Por isso que é muito importante quando chamam uma assembleia, quando chamam um congresso como esse, ou como chama um ato de rua, que compareçam. Compareçam, porque só a gente unido vai conseguir mostrar a força que a gente tem. E esse é um sindicato que eu me orgulho muito. Nós estamos 13 anos aí lutando contra essa tragédia, né? Contra essa impunidade. O sindicato nunca deixou, em momento nenhum, de cair esse ponto de pauta, essa palavra representativa que é o nome dos 2 companheiros que perderam a vida.
Isso é de suma importância, que toda a categoria tenha aqui consciência que se eles perderam a vida foi pela luta para um direito melhor de todos vocês que estão aqui. E é um risco que todo sindicalista corre. Eu posso dizer, porque já sofri ameaças, já respondi processos e ainda respondo. Processos que impactam na nossa vida pessoal, da nossa família, em prol do coletivo, em prol da categoria da categoria dos professores, dos servidores, do pessoal do Sintotesb e de outros sindicatos da região. Então, valorizem o sindicato, porque os sindicatos são representantes de vocês direto junto à gestão, que nem sempre escuta a gente. Tivemos aí no primeiro semestre uma luta enorme para conseguir uma audiência, para conseguir conversar com a gestão. Eu participei com o pessoal da PLB dos Atos. Então, assim, eu quero aqui pedir uma salva de palmas para toda essa categoria unida, presente aqui nesse momento. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Antônio Lisboa, eu sou secretário-geral do Sinspor. E, na qualidade de secretário, vim representar o presidente, o Marcos Santana, e dizer da nossa alegria e satisfação em receber vocês aqui em nossa casa. Este espaço do Sinspor é também um espaço dos trabalhadores e das trabalhadoras, e estamos aqui de portas abertas para recebê-los e acolhê-los aqui nesta casa. O que falar sobre a educação, sobre a APLB, as lutas que são travadas no dia a dia aqui em Porto Seguro e também nos demais municípios e regiões da APLB. Nós temos falado muito, e esse congresso tem essa finalidade primordial de lembrar a violência contra os nossos companheiros Álvaro e Elisnei, mas para além dessa violência, há um outro tipo de violência que é esse atraso em se aplicar a lei para punir esses agressores, né? E eu gostaria de usar aqui uma frase do jurista Rui Barbosa, em que ele diz que justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Então, para algumas pessoas, quando for aplicada a sentença contra os assassinos, já não terá o mesmo sentido, a mesma emoção, eu tenho certeza, a mesma eficácia, obrigado Fabiano, a mesma eficácia do que se tivesse acontecido naqueles primeiros meses e anos. Mas continuamos acreditando na justiça, porque outras violências são praticadas contra a classe trabalhadora. O cotidiano de certos políticos é praticar a violência contra a classe trabalhadora. E nós temos também a violência institucional contra a classe trabalhadora. Duas delas: nomear um profissional da educação para ser o secretário ou a secretária de educação, no caso aqui específico da educação, mas não dar a essa pessoa autonomia para sentar com a categoria, ouvir e resolver os problemas da categoria. Isso é uma forma de violência. E isso está sendo praticado aqui em Porto Seguro, isso está sendo praticado em Eunápolis, isso está sendo praticado na maioria dos municípios brasileiros. Essa violência institucional. Outra violência institucional. Temos o gabinete da administração pública, que é só de enfeite, só existe no nome. O gabinete, de fato, é a casa do prefeito. No gabinete, órgão da administração pública direta, todos e qualquer um que queira se apresentar ou ser atendido pelo prefeito, o prefeito tem a obrigação de recebê-lo. Na casa dele, não. Ele recebe quem ele quer, na hora que ele quer, da forma como ele quer. É uma violência institucional contra a classe trabalhadora. E nós não discutimos isso também. São formas de violência que nós sofremos. E não é só a PLB que sofre essa violência. Não é só a PLB. O Sinspor também sofre essa violência.
O Sindiax também sofre essa violência, que o prefeito já deixou bem claro que não recebe a categoria sindical. Recebe como se fosse um favor, não como se fosse a função dele como gestor, ouvir os representantes da classe trabalhadora, que, diga-se de passagem, mais de 70% votou nele. E não estamos aqui discutindo isso. É um direito de cada um votar em quem quiser. Não estamos aqui entrando nesse mérito, só estou exemplificando. Então, são várias as violências que nós sofremos. E o sindicato tem essa função também de nos organizar, de nos fortalecer para resistirmos a essas violências. E isso é necessário. E nós estamos vivendo tempos sombrios. Eu estava me arrumando para vir para cá e bem falou, você vai de vermelho? Hoje é quase crime usar uma camisa vermelha. Você está se expondo. Você se identificar politicamente. E se você se identificar politicamente, você sofre ameaças. E não são mais aquelas ameaças veladas, são ameaças diretas. Então são várias as formas de violências que nós, sindicatos, trabalhadores organizados, estamos sofrendo no nosso dia a dia. E aquela violência que os nossos 2 companheiros sofreram lá em 2009, qualquer um de nós aqui está exposto a essa violência. E nós sofremos essa violência no nosso dia a dia. Não temos mais aquele mesmo prazer de ir para o nosso ambiente de trabalho, sabendo que temos pautas para serem discutidas e que não são atendidas pelo gestor municipal. E a pessoa que está à frente da pasta não tem autonomia para sentar com a categoria, ouvir e resolver essas demandas. São formas de violência, como eu disse. Mas, para finalizar, eu gostaria de usar aqui, não vou cantar, fiquem tranquilos, minha voz não é... Eu vou, e nem recitar também, que... Eu vou apenas ler aqui 3 estrofes de uma música que, para mim, tem sido muito importante a sua letra e a sua mensagem. Sujeito de sorte, de Belchior. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são, salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Álvaro, Elisnei, trabalhadores e trabalhadoras da educação, vivos, presentes, fortes e sem medo. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Esse é o 13º Congresso CONEPS de Porto Seguro, Congresso de Educação de Porto Seguro. Júri popular, Álvaro Henrique, eternamente presente. Álvaro Henrique, Elisnei Pereira, nós estamos aqui. Já não somos mesmos de 13 anos atrás. Eu conversava ainda há pouco com o companheiro, professor, doutor Giovanni, sobre a questão desse congresso, dele se tornar um elemento de instrumento de pesquisa dentro da universidade. Até mesmo porque Teca, na sua abordagem inicial, ela fala de 700 pessoas por congresso. Vezes 13, são 9.100 pessoas. Já são 10.000 pessoas circulando nesse congresso. Já é um congresso científico, já extrapola a esfera de um simples momento de pararmos aqui e conversarmos sobre a questão da condenação dos executores e dos mandantes dos assassinatos de Álvaro e Elisnei. Eu estava aqui em 2009, estava aqui no dia 6, dia 7, fui na casa de Giovanni, fui na casa de Elvadeles, fui na casa de Dajudinha, e nós fizemos um processo para a organização da chapa lá, e paramos lá na antiga escola Frei Calixto, hoje escola Álvaro Henrique, professor Álvaro Henrique, e fizemos um encontro onde nós fizemos exatamente o processo de sair para o embate no dia 8 e 9 da eleição.
Em Itagimirim foi utilizada a máquina pública, o carro público, para fazer a campanha. Tem um material que talvez amanhã vocês vejam aí. E nós vencemos as eleições. A partir daí, digo a vocês, eu sou de Salvador, sou professor da Rede Estadual de Ensino, trabalho com educação especial no Pestalozzi da Bahia, com AEE, sou psicopedagogo, especialista em educação especial, graduado em letras, português e inglês. E aí, a sede da APLB de Porto Seguro, nesses 13 anos, vale mais do que a sede lá de Salvador. Aqui está sendo construída uma sede de praia para utilização dos trabalhadores, para relaxar, para vivenciar. Então, nós já extrapolamos essa fase comum do que seria um congresso. 2 companheiros foram executados barbaramente, covardemente. Nós estamos na rua, estamos pedindo júri popular, já tivemos na Tribunal de Justiça, fizemos manifestação, mas é uma vergonha, exatamente, que a Justiça baiana não leve esses elementos a serem condenados e a pagarem pelos seus crimes. Para além disso, nós estamos aqui, eu já estou encerrando, eu queria só saudar um companheiro aqui que é de extrema importância nesse processo de luta, o companheiro Roberto Góes, e eu vou encerrar, porque meu coordenador está aqui, e eram 2 minutos, mas já passou 2 minutos, mas já falei que esse congresso agora é tema de pesquisa. A gente tem que pesquisar e estudar cientificamente. Cada professor, cada trabalhador, trabalhadora em educação do Estado só tem um plano, não é, Jovita? É o cargo de carreira. Ou a gente melhora, se forma melhor, para reivindicar melhor, para entender todo o processo educativo, desde a sua origem até o final, ou a gente forma todo o chão da escola, vigilante, porteiro e os outros trabalhadores, ou a gente vai continuar fazendo educação sectária. E aí eu vou encerrar com uma frase do doutor Neilton e do mestre Evadeles. Eles disseram aqui, nesses encontros que nós passamos aqui, foram 13 congressos de educação. Eles disseram assim: este congresso de educação de Porto Seguro é para que saiamos daqui pessoas melhores. Viva os trabalhadores da educação de Porto Seguro! Boa noite a todos, todas e todes. Boa noite, meu povo. Primeiramente, agradecer a Deus pelo dom da vida, né, por vocês que estão aqui. Agradecer minha família, minha esposa que está ali embaixo trabalhando, vendendo a roupinha dela. Agradecer a nossa diretoria, né, não vou citar nomes, porque vai que eu esqueço de alguém, é muitos, mas nós temos aqui... só não temos presente, está aqui Evadeles, Neilton, Talu, Wagner, Ed está doente, está fazendo tratamento em São Paulo, mas está bem, graças a Deus, mas está fazendo tratamento, mas está bem. E está aqui Clecinho, eu não esqueci de ninguém não, né, gente? Falei que ia falar nome. Aí é nossos parceiros, a diretoria, não é... muitas pessoas têm conversado, Deus Dete, porque foi o espaço da PLB, do Sinspor e não do Centro de Cultura. O Centro de Cultura, como todos aqui sabem, está em reforma e a gente não conseguiu, a tempo hábil, fazer por conta da reforma. A gente foi apressar outros espaços, mas os valores, como vocês sabem, em Porto Seguro são muito altos. E a gente está numa contenção de gasto, né, muito grande. Agora a gente está reformando a nossa sede aqui do centro. E nós temos a nossa sede social, né? A pandemia pegou a gente de surpresa, porque o material, todos sabem aqui que constrói, ele tem materiais que quadruplicou o valor. Então a gente está aí na luta para que esses espaços viram um sonho, e um sonho
que é aqueles 2 meninos ali, que para mim foram 2 meninos, né? De apenas, né, o mais velho tinha 30 anos de idade. Então são 2 meninos lutadores e a gente hoje tem um compromisso para que o sonho deles permaneçam. E para isso, se a gente não conseguir fazer iguais a eles, a gente tem a obrigação de fazer melhor. Mas é isso. Agradecer a imprensa, que está ali, nosso colega Gessé, que vem contribuir ali com a gente, com a imprensa. A gente já pede a vocês, por estar sendo um programa ao vivo e transmitido pelo canal do YouTube, que todos nós aqui façam esse vídeo chegar no mundo. Porque, claro, o espaço, como eu disse, a gente não conseguiu um espaço, mas a gente agradece, né, apesar de for no máximo 300 pessoas, mas a gente agradece aqui ao nosso colega Marcos Santana Boca, né, o famoso Boca, e o nosso colega Lisboa aqui, que representa o CISPO, agradecer aí nossos colegas, que fez um preço bem bacana para nós que somos companheiros de luta, certo? Agradecer a todos os palestrantes que palestrarão nesses 3 dias, né? Saudar essa mesa maravilhosa aqui, que praticamente são os nossos colegas, eu não vou nem citar nome, porque são os nossos colegas de luta aqui, então são iguais a nós, então não tem ninguém diferente. E esses companheiros e companheiras aqui, saudar os nossos núcleos, acabou de chegar a nossa colega de Itagimirim, saudar os colegas das APLBs regionais, eu tenho até medo, não sei quem chegou aqui, mas eu estou vendo nossa colega de Jovita ali, que está no sofrimento em Eunápolis, nosso colega ali, Miroveu, e tem outros colegas aí de outras APLBs, que outros não conseguiram chegar hoje, mas amanhã ou depois eles vão estar aí com a gente. Agradecer às comissões de organização, agradecer os que estão aqui, né? Não vou citar nomes também, é que eu esqueço o nome. A comissão científica, está aqui o professor Giovanni, está aqui Nenel, que é da diretoria nossa também. E é isso, Ilva também, né? E falar um pouco do júri popular, né? Em que fase está? Nós contratamos os 2 colegas, uma equipe de advogados de Salvador, e esses colegas estão acompanhando o júri. O júri está aqui em Porto Seguro, o processo está sendo digitalizado, já foi a júri popular, né? A gente lutava para sair o júri. Hoje, todos os recursos foram negados, uns no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que foram os 2 policiais militares, e o Diedésio foi para o STF, também foi negado. Então, todos hoje estão no júri popular. Quando a gente fala de compartilhar essa live, a gente quer que essa live é um momento político importante, né, no Brasil, e a gente precisa, né, nós temos alguns deputados que estão lutando junto com a gente, temos nosso companheiro Jacó, que está lutando com a gente, tem o nosso companheiro do pessoal também que está lutando com a gente, tem o nosso companheiro Rui Oliveira, que nós tivemos um congresso recente em Salvador, e a gente bateu muito, né, lá sobre essa discussão, e foi muito debatida em Salvador, para que esse júri popular aconteça o mais rápido possível. Né, nossos colegas, Rui Oliveira, que representa a PLB estadual, não pôde estar presente hoje, mas amanhã, inclusive, ele vai fazer uma palestra, chega amanhã às 3 horas da tarde. O júri está em fase o processo está em fase de digitalização, aqui no fórum. A gente já teve lá, já tem uma previsão, não foi oficializado a gente, mas tem uma previsão de acontecer já no início do ano que vem. Mas para isso acontecer, a gente precisa fazer essa provocação e fazer essa luta, que é um desses elementos que a gente está fazendo aqui hoje. Mas com fé em Deus, como disse o nosso colega Zé Feliciano, que o 14º Congresso aconteça com esses 3 elementos atrás das grades, que é lá que há muito tempo já deveria estar. Ok? E por último, eu quero agradecer de todo o coração
a todos. E, colegas, toda vez que a gente for falar, a gente tem que ter o cuidado de dizer sindicato dos profissionais da educação. Não só professores, são todos os profissionais da educação. E esses profissionais da educação que faz a luta acontecer são os nossos colegas filiados. E eu gostaria, nesse momento, essa luta está acontecendo desde o tempo que a gente assumiu, que foi em 2009, agradecer de todo o coração aos nossos colegas filiados, que é esses colegas que contribuem com a luta. Então, uma salva de palmas para os nossos colegas filiados. E a PLB Sindicato são os nossos colegas filiados, que são esses que participam da luta. Ok? Então, eu encerro, devido ao tempo, que senão fica muito tarde para a nossa colega poder falar. Tá bom? Fiquem com Deus, o congresso está aberto, e que todos, desculpe, no sábado, amanhã o dia todo, e no sábado pela manhã, nós sairemos às ruas, lutando, gritando, primeiro em caminhada, depois em carreata. Convoque todos os colegas que porventura não puderam vir por conta do espaço, para que sábado a gente lota as ruas dessa cidade para gritar o clamor pela luta desses dois guerreiros, que eu tenho certeza que eles estão aqui presentes. Elisnei Pereira! Deixa eu só falar de dinheiro, que eu esqueci de comentar uma coisa. Como eu sou professor da rede estadual de ensino, tem a questão financeira relacionada ao precatório. Os trabalhadores da educação do Estado são 84 mil trabalhadores que têm direito ao dinheiro que já foi depositado, está na conta da Secretaria de Educação, o valor de 3.957.212.112,68 e que o governador não quer pagar os juros. É preciso que cada companheiro da rede municipal e da rede estadual poste precatório já com juros e correções. Vai desfazer a mesa, só para lembrar, gente, os precatórios do Fundeb saiu para o Estado. Então, muitos colegas, para não há o equívoco, são colegas para os nossos professores do Estado. A previsão para chegar em Porto Seguro, para o município de Porto Seguro, segundo eles, é 2023 ou 2024, né? Então, isso, gente, quem regula não é nós, é o nosso governo que está hoje, o presidente da República. Agradecemos aos nossos representantes institucionais e os convidamos e convidamos para desfazer a mesa agora. Os convidamos para desfazer a mesa e participar da nossa conferência de abertura. A nossa conferência de abertura, intitulada Análise da Conjuntura Brasileira nos Tempos Atuais. Que futuro é possível vislumbrar? Convido para coordenar a mesa o senhor Fabiano Matias, do Sindibancários. O senhor Fabiano é formado em Publicidade e Propaganda, bancário há 21 anos, diretor executivo do Sindicato dos Bancários do Extremo Sul da Bahia. E a nossa conferencista, palestrante, a professora doutora Janaína Zito Lozada. Janaína, sinta-se convidada. A professora Janaína é professora doutora da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, do Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais, Campus Sosígenes Costa, em Porto Seguro, e do Programa de Pós-Graduação em Estado e Sociedade, PPGS. Graduou-se em História na Universidade Federal do Paraná, em 1996, fez mestrado e o doutorado em História
com ênfase em História das Ideias, orientado pela professora doutora Ana Maria de Oliveira, na Universidade Federal do Paraná. Atuou como pró-reitora de Gestão Acadêmica na UFSB entre 2017 e 2020. Tem atuado na área de História, privilegiando os seguintes temas: História e Natureza, Historiografia Brasileira, História da Conservação da Natureza no Brasil. Sejam bem-vindos, Fabiano e Janaína. Alô, boa noite a todos e todas. A gente está aqui para falar um pouquinho de análise de conjuntura brasileira dos tempos atuais. A gente tem que lembrar, o som está meio baixo. Está baixo, né? Melhorou? Aí. A gente tem que lembrar o momento que a gente vive hoje. Esse momento turbulento, onde foi cortado do orçamento da educação e atingiu diretamente a estrutura de toda a educação, municipal, estadual, universidades federais, todas sofrendo com esse corte por essa gestão que aí está. Isso a gente sofre em todos os anos, sofre todo mundo, sofre professores e sofre alunos. E a gente tem que lembrar que a educação é o pilar, é a base da nossa sociedade. É fundamental que tenha uma boa educação, que nossos alunos, nossos filhos, vou falar aqui como pai, tenham uma boa educação, para que a gente forme um cidadão do bem, um cidadão questionador, participativo na sociedade e na política. Se a gente não tiver um cidadão participativo na política, participativo na sua sociedade, na sua associação de bairros, a gente não consegue ter uma boa comunidade. É de suma importância que a gente faça essa luta, faça essa discussão. A nossa palestrante vai ter 35 minutos, doutora Janaína, para fazer a explanação da palestra dela. Depois dos 35 minutos, a gente vai abrir para perguntas. Aí eu gostaria que quem for fazer a pergunta já anote, para que depois a gente tenha mais 25 minutos para fazer esse debate, tá bom? Muito obrigado, uma boa palestra para todos. Obrigada, Fabiano. Boa noite a todos e todas. É uma grande honra para mim estar aqui hoje participando desse evento. Eu peço licença para entrar na casa de vocês. Eu sou professora da Rede Federal de Ensino e a gente de lá tenta nos irmanar com aqui, estando todos juntos nessa luta pela educação, né? Então eu quero agradecer o convite do Neilton, quero agradecer a PLB Sindicato de Porto Seguro e eu quero iniciar fazendo isso, pedindo licença a vocês e a todos os nossos ancestrais professores, que nos ensinaram as letras, os números, a leitura crítica das ideologias e que nos colocaram sempre à frente de uma história que em algumas horas dói um pouco, que sempre incomoda um pouco, mas que tem um potencial construtivo ilimitado de criação coletiva. E é com este espírito que eu me apresento aqui. Já fui apresentada, eu sou Janaína Lozada, eu sou historiadora, professora da UFSB, mas eu sou militante de esquerda também, desde os anos 1989, com o meu primeiro voto, lá naquela belíssima campanha de 89, que nós perdemos. Me solicitaram gentilmente para fazer uma análise de conjuntura. Neilton me contou, inclusive, que o meu nome foi sugerido pelo professor Álamo, a quem eu muito respeito e que só aumenta a minha responsabilidade aqui. Eu me coloquei a pensar em uma coisa que eu nunca fui chamada para esse lugar de análise de conjuntura. Eu sou uma historiadora do século XIX e trabalho só com os mortos. Então, esse lugar é desafiador e ao mesmo tempo perigoso. E é perigoso porque é perigoso minimizar os fatos do contemporâneo, é perigoso deixá-los superficiais e desqualificar uma realidade pérfida, que em alguns momentos é assustadora e que nos envolveu nos últimos anos. Uma realidade que mescla a tristeza e o asco, e que sem outra opção temos que combater.
A primeira coisa a observar é o tempo da conjuntura. Não é um tempo nem curto do acontecimento, mas também não é o tempo longo das mentalidades milenares. É um lugar próprio, no qual o ontem já foi identificado e, em sua proximidade com a atualidade, lhe compõe, nos compõe. A conjuntura dá formas e rostos às experiências atuais e lhes explica, ou tentamos pelo menos, articula fatos, situa e ancora os sujeitos e os atores no tempo e no espaço, dá sentido e de unicidade e particularidade aos conceitos. Alguns anos, até décadas, podem constituir os recortes conjunturais, que podem ser tematizados ou fragmentados em áreas de leituras diferentes, conjuntura econômica, conjuntura política, conjuntura educacional. Minha preocupação aqui é mais o movimento e menos as datas. O movimento que pode ser observado ao redor de nós no tempo chamado médium. Meu campo de leitura é o grande arco das ciências humanas, e particularmente a história. Eu poderia fazer uma lista de eventos recentes, desses últimos anos, e que marcaram a imprensa, as preocupações políticas e a opinião pública. Deste ano de 2022, eu elencaria a investigação sobre os atentados do Capitólio, em 6 de janeiro, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a crise energética europeia. De mais longo prazo, ainda, mas não tanto, mas muito atual, o conflito árabe-israelense e os ataques a civis em Gaza do ano passado, ou a ampliação das mortes, prisões e assédios de jornalistas pelo mundo. Nos últimos 5 anos, foram mais de 460. As regiões de guerra e de fronteira, sobretudo na América Latina, lideram esse ranking. Nessa lista, eu também colocaria o extremismo de direita, que nos 6 primeiros meses de 2019, contabilizou, na Alemanha, mais de 12 mil delitos politicamente motivados, dos quais 542 foram crimes violentos. Poderia, nessa lista, também denunciar como o clima severo e as alterações climáticas estão minando a segurança humana, alimentar e hídrica, além do desenvolvimento socioeconômico. Em várias nações africanas. Você me avisa o tempo, porque eu esqueci de marcar. O relatório Situação do Clima na África, de 2021, da ONU, fornece informações científicas sobre tendências de temperatura e outros indicadores climáticos. A publicação aponta que essas nações africanas juntas representam apenas 2 a 3% das emissões globais de gases de efeito estufa, mas sofrem de forma desproporcional com os resultados. O documento indica que a carência de água pode custar cerca de 50 bilhões de dólares por ano e afetar cerca de 250 milhões de pessoas no continente africano, levando perto de 700 milhões ao deslocamento até 2030. 2030 está aí na nossa porta. Vivemos um mundo violento e extremamente desigual. Mas também temos visto as resistências, as disputas pela democracia, pelos povos originários, pela equidade social, quer seja no Chile, na Colômbia ou no Brasil. A volta dos temas sociais, do trabalhismo, da social-democracia, na Noruega, por exemplo, na Dinamarca, e em outros países europeus. Os embargos a produtos oriundos de crimes ambientais, isso é dessa semana. Os analistas se perguntam pelo mundo se este renascimento do social vai emplacar ou se será apenas um movimento momentâneo. E nesse tempo nem curto nem longo das conjunturas é que fomos apresentados à necropolítica. A ideia, sistematizada pelo camaronês Achille Mbembe, de uma política orientada à morte e a supressão dos outros ou de algum grupo, foi experimentada por todos nós durante a pandemia de Covid-19.
Os corpos, muitos corpos foram enterrados às pressas e sem estrutura. Muitos de nós não conseguiram se despedir dos seus. Nós também assistimos tudo isso pelo Jornal Diário. No início diziam que a pandemia nos ensinaria um outro mundo, já que a perda foi uma experiência coletiva e dura, muito dura. Confesso que não sei se o espírito da humanidade realmente nos tocou. Não posso dizer que aquele olhar carinhoso desenvolvido no medo e na aflição dos anos 2020 e 2021 tenham se desenvolvido em uma realidade melhor hoje. Mas também experimentamos sensações de grande ternura, os aplausos das janelas e corredores para as enfermeiras, mais na Europa do que aqui. As panelas ressoando nos bairros de muitas cidades brasileiras em protesto quanto ao descaso em relação aos nossos mortos. Eu mesma perdi algumas panelas dessa forma. Algumas profissões se destacaram e parece que a sociedade brasileira descobriu as enfermeiras. Temos que comemorar o piso e criticar o veto à correção anual, desse ano também. Também descobriu os socorristas, os coveiros. Lembro de uma entrevista belíssima de um coveiro em São Paulo que estava se formando em sociologia e que analisava criticamente como essa profissão é invisibilizada. É muito sério que um país invisibilize uma profissão tão importante para a vida social quanto essa. Também nesse momento de excepcionalidades, parece que a sociedade brasileira descobriu o valor da escola, quando teve que ensinar em casa seus filhos. E descobriu seus filhos. Toda uma geração ficou sem escola, ou quase. Tivemos todos que apelar para o ensino emergencial. E vocês aqui, bem mais do que eu, e eu acompanhei isso, né? Experimentaram novas e velhas formas de levar ensino aos nossos estudantes. Nosso compromisso com este processo nos adoeceu, colocou muitos de nós a depender de recursos próprios e tempo extra para chegar nos estudantes. Mas também não sei se isso nos valorizou na sociedade. Sempre afirmo que a sociedade brasileira não gosta de suas mulheres, como não gosta de seus professores. Nesses últimos anos, fomos mesmo colocados na condição de inimigas e inimigos. Claro, somos, como educadores, inimigos do anticientífico, inimigos da falsificação e da desqualificação, inimigos da violência. Nos esforçamos cotidianamente para que os nossos alunos se eduquem, ampliem os seus repertórios culturais, aprendam a potencialidade da profundidade das artes, da história, da filosofia, da abstração. E, claro, as delícias da literatura. Nos esforçamos para que eles convivam em harmonia e paz nos espaços escolares e torcemos para que essa harmonia e paz os acompanhem pelas ruas nas cidades. Tentamos a todo custo prepará-los para que possam ter mais condições de se defender nesse mundo contemporâneo. Um mundo cujo passado está sofrendo o que um grupo de professores chamou de historicídio, em um artigo para a Folha de São Paulo, agora de setembro. Um desastre cognitivo promovido por negacionistas que desejam falsificar a nossa história, afirmaram esses intelectuais. Ora, uma necropolítica requer também aplicar seu golpe mortal na memória histórica. E na resistência temos que repetir, foi golpe militar em 64 e por mais de 20 anos convivemos com a prática hedionda da tortura e do desaparecimento, entre aspas, e morte dos opositores do regime. A Terra não é plana, é só observar o mar, a estrela ou as imagens de satélites que andam pela internet. A vacina salva vidas, a ciência salva vidas, o SUS salva vidas. A Igreja pediu perdão. João Paulo II, em 1992, pediu perdão pela condenação do Galileu Galilei, considerando-a um erro trágico. O Holocausto matou 6 milhões de judeus e foi tão real quanto as bombas atômicas, que mataram 300 mil japoneses.
O aquecimento global já é uma realidade e já faz ilhas desaparecerem no Pacífico. A fome tinha acabado no Brasil, mas voltou com toda a força. Patrícia Valim aponta que os negacionismos históricos se constroem no interior de uma indiferença à verdade ou de uma morte da expertise, típicas do tempo da pós-verdade. Muitas vezes negacionismos patrocinados pelo próprio Estado. Temos que repetir, mas não com a chatice mnemônica. Temos que repetir como um mantra histórico, se preferirem, mas uma repetição que nos traga o conforto de saber que o fanatismo e as mentiras não nos pegam, que a crítica e as ideias são as nossas armas contra o embrutecimento. Vejam como tivemos nesses últimos anos que nos acostumar com os termos militarizados, com os termos da violência. Os incorporamos em nossos discursos como forma de nos comunicar com a realidade, de tentar compreendê-la, mas, sobretudo, de ressignificá-la. Se olharmos historicamente, esses limites civilizacionais sempre nos acompanharam. Somos uma sociedade violenta, porque fomos uma sociedade escravocrata, e a escravidão, como um imenso fosso, nos tragou enquanto nação e nos diferenciou. A uns deu direito e posição, a outros deu exclusão e fome. Precisamos urgentemente reduzir este fosso, transformá-lo em memória e realizar uma realidade outra. A política de cotas, Lei 12.711 de 2012, que faz 10 anos com sucesso estrondoso esse ano, tem construído essa outra história. Para o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, professor José Vicente, as cotas foram as primeiras políticas públicas a incluir grupos excluídos da história nacional. Hoje, a universidade se veste de povo. Na rede de universidades federais, temos 51% de estudantes negros, indígenas, quilombolas, população trans, pessoas com deficiência, ocupando os espaços e reivindicando políticas de permanência. O aluno da escola pública chegou à universidade pública, mas ainda foi pouco, e ultimamente, menos ainda. Nunca o investimento público federal em ciência e tecnologia foi tão baixo. As matrículas nas universidades despencaram. Nossos estudantes mais vulneráveis estão deixando os estudos e as instituições de ensino. Precisamos reagir e ampliar as nossas resistências e os nossos horizontes de expectativas. Do meu ponto de vista, sempre será pouco, enquanto não tenhamos a universalização com qualidade do ensino básico e do ensino superior. Sempre será pouco, enquanto as condições de trabalho na educação sejam precarizadas, como na atualidade. Sempre será pouco, enquanto a educação ficar nos discursos da moralidade cívica ou religiosa. Sempre será pouco enquanto as instituições de ensino e de pesquisa estiverem afogadas com cortes orçamentários, baixos salários e condições de adoecimento dos seus profissionais. Sempre será pouco enquanto ouvirmos serem proferidos discursos de ódio, de morte ou de exclusão. O enfrentamento deste passado funesto precisa ser feito. Precisamos reconhecer como sociedade os direitos das populações indígenas e negras, das populações LGBTQIA+, das mulheres. Precisamos voltar a falar de inclusão social e de futuro. O futuro desapareceu, né, ultimamente. Precisamos construir um futuro no qual possamos respirar. E precisamos fazer isso agora. Nas conjunturas distópicas como a nossa, a sensação de urgência é mais presente. Qualquer construção mais utópica deverá ter como princípio a memória e o patrimônio como legado coletivo e público, e que tenha em seu centro a pluralidade, que as diferenças sejam as forças propulsoras do novo mundo. Se novos mundos são possíveis ainda hoje, podemos nos inspirar
no estudo de que um historiador italiano faz das obras do Picasso, o Carlo Ginzburg. Ele estuda Picasso e seus processos artísticos. A trajetória narrada pelo historiador começa pelas coerções, segue em direção aos desafios que o Picasso teve e se encerra nas escolhas. Parece simples, mas é Picasso. Não tenho a ingenuidade de colocar os indivíduos e o peso dos processos civilizacionais, nem mesmo aos artistas, esses nossos semióforos de sobrevivência. Mas é preciso dizer que nas guerras das narrativas estarei ao lado das histórias como ruptura dos cânones, como prática crítica e fundamentada, como desveladora dos processos de desvalorização do trabalho e como analista das tomadas de consciência e das invenções desfetichizadas do novo. Observo o valor da ideologia afirmada, publicizada, dos lugares de fala que assumimos. Ao escrever sobre o jogo de letras e das palavras, Walter Benjamin, um filósofo contemporâneo, afirma que nunca poderemos recuperar o que foi de fato esquecido. Mas, ao mesmo tempo, aponta que nunca poderemos aprender de novo aquilo que já sabemos. A experiência repetida poderia aborrecer, mas o passado esquecido, se aparente, nos causaria um enorme trauma. Também muito já temos em aprender com o passado que lembramos. Entretanto, esses passados que todos nós lembramos, não podem estar somente nas nossas ideias. Ele precisa ganhar materialidade, narrativa. Ele precisa ser contado e repetido. Essas lembranças que todos temos precisam ser apresentadas, debatidas, registradas. Isso é um patrimônio que nós precisamos contar e que precisam fazer parte das nossas histórias. Ao contar a história, o passado vai passando e as experiências vão se consolidando em sua forma ultrapassada. A história pode servir, talvez, como uma terapia coletiva. Pode tratar traumas sociais, dando lugar aos entendimentos incômodos e os conjugando no passado. A perspectiva salvacionista de Benjamin, no entanto, não o poupou de um trágico fim. No memorial e instalação do artista israelense Dani Caravani, que foi feito em sua homenagem no 50º aniversário de sua morte, na pequeníssima cidade fronteiriça de Porbo, em frente a um cemitério cristão que guarda os ossos de um judeu, num túmulo coletivo, o espectador desce um túnel escadaria em direção ao mar profundo. É como se um suicídio estivesse ali representado. Faz todo sentido, conversávamos há pouco, esses dias conversávamos sobre isso, que um dos maiores filósofos do século XX tenha como morada final um túmulo coletivo num cemitério cristão. Porque ele era judeu, eu repito. As controvérsias sobre sua morte alimentam hoje o turismo, tornam-se tema de documentários, mas seguem atravessadas pelas dores, memórias e perdões que uniram um território de fronteira, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil Espanhola. O mundo do século XX e XXI transformou seus horrores em espetáculo e mostrou na arena pública as suas mais profundas feridas. Mas Benjamin tinha razão, nem os mortos estarão seguros enquanto não contarmos as suas histórias. A história, os processos de construção da memória e patrimônio, o ensino e as artes podem ajudar a combater a espetacularização, podem ajudar a compreender os fenômenos em seus contextos e conteúdos de forma crítica e erudita. Faço a crítica à erudição que exclui, mas confesso que nestes tempos bicudos prefiro o prazer de ler um texto bem escrito, com beleza, com profundidade e um belo português.
Um texto que nos ajude a compreender os limites da crise ecológica e produzir ação para conter os desastres. Um texto que demonstre a mega biodiversidade que temos aqui mesmo, nos nossos manguezais, nas nossas matas, praias, e que deveriam estar protegidos nas terras indígenas, nas reservas, parques nacionais, estaduais ou municipais, mas que estão em constante perigo. Estamos falando de um texto, e como vocês, professores, sabem, todo texto é desejo, e todo desejo pode ser ação. O filósofo romeno Serguei Moscovici afirma que a explosão da bomba de Hiroshima explodiu também a nossa representação moderna de ciência, impondo uma leitura crítica aos próprios cientistas. Na defesa de uma sociedade orientada à natureza, de uma sociedade que possa se modificar em vista à natureza, ele defende que nos reorientemos a partir das necessidades e funções e produções, em função dos recursos naturais e dos limites que eles nos colocam. Regeneração e reciclagem são termos da leitura do Moscovici e se opõem aqui à conquista e destruição. Ao afirmar que chegamos ao limite suportável da nossa separação entre natureza e sociedade, orienta que nós façamos uma história e um pensamento social que não nos aparte das nossas relações ambientais. Ele exorta, não cobramos nossos rostos com a mão, não tapemos as orelhas, abramos a boca. Assim começamos a abordar um futuro desejado. E do meu ponto de vista, um outro mundo factível que se aproxima. Um futuro que conjugue a dor no passado, no qual a sociedade, em plenitude de diversidade, observe e se coloque ativamente nos processos de regeneração das relações sociais, um tanto esgarçadas, e da própria natureza. Uma sociedade pacífica e colorida, que possa voltar a disputar com elegância e respeito os temas da política e da vida. Uma sociedade que cuide dos seus patrimônios identitários e memoriais, para não deixar dúvida sobre aquilo que a anima e mobiliza, que enfrente seus fantasmas por meio da arte, do direito, das leis e da política. Em uma reflexão realizada em um capítulo de livro que ainda se encontra no Prelo, eu levantei alguns dados que me parecem propícios aqui. 15% da população brasileira não acredita no aquecimento climático, segundo pesquisa do Datafolha de 2019. Em 2010, o mesmo Datafolha afirmava que 59% dos brasileiros acreditavam na evolução humana conduzida por Deus, seja lá o que isso signifique. E outros 25% acreditavam no criacionismo dito puro, com o homem existindo há apenas 10 mil anos. A falta de informação ou a desinformação deliberada, desenvolvida pelo fenômeno contemporâneo das redes sociais e pelo mundo dos logaritmos e da gestão de redes, impõe novas questões aos educadores e aos historiadores. Nos quedamos assombrados com como as fake news puderam decidir as eleições presidenciais nos Estados Unidos e aqui. Demoramos a perceber o crescimento do movimento antivacina e nos aterrorizamos com as desqualificações de instituições centenárias que há séculos funcionam erradicando doenças. Nos assustamos com todo o negacionismo e mesmo com o analfabetismo científico propagado nos últimos anos. Por outro lado, os campos da história, das ciências, da saúde, da ciência ambiental, vêm se tornando referências com pleiades de cientistas e grupos de pesquisa consolidados e bastante produtivos no Brasil. Sem falar do vigor dos movimentos nos campos de estudo do patrimônio, dos arquivos e dos museus. Mas, mais uma vez, precisamos buscar nas fronteiras do nosso entendimento o que está faltando.
O que falta para que a sociedade brasileira analise com rigor e cuidado essa nova realidade desse mundo caótico que nos atropela? Como compreender essa realidade e, ao mesmo tempo, registrar épocas e ideias, comunicar à sociedade aquilo que nós estamos vendo, as nossas épocas e as nossas ideias? Os instrumentos de compreensão da biotecnologia ou da conservação da natureza, ou ainda das redes sociotécnicas computadorizadas da inteligência artificial, impõem-se ao exercício do pensar, do historiar e do educar. O reconhecimento que os humanos têm causado desequilíbrios na biosfera tem sido materializado no conceito de antropoceno, entendido como uma era geológica. Uma era geológica típica do capitaloceno, típica desse mundo que é mais fácil acreditar no fim do planeta do que no fim do capitalismo. A vida inteligente, segundo Patel e Moore, Raj Patel e Jason Moore, a vida inteligente futura, eles dizem, saberá que nós estávamos aqui porque alguns humanos preencheram o registro fóssil com as maravilhas da radiação, das bombas atômicas, de plásticos e com outros resíduos da indústria do petróleo, além de quantidades hediondas de ossos de frango. É preciso pensar o antropoceno não a partir das ciências físicas, mas sim a partir da cultura, das nossas fronteiras entre humanos e não humanos, estabelecidas em contrário à oposição entre natureza e cultura. Trazer para as humanidades o antropoceno e renomeá-lo capitaloceno pode servir ao processo urgente de sensibilização quanto aos limites da centralidade capital, exploração, trabalho, propriedade e técnica, e da necessidade de superá-los. Patel e Moore utilizam a analogia de que é essa, como eu falei, mais fácil imaginar o fim do planeta do que o fim do capitalismo. É preciso responder a isso como uma reinvenção civilizacional. Os marcos e datas dessa discussão são índices reflexivos, mas apenas índices. Atrás desses índices de datas e marcos, nós temos uma enormidade de eventos, nós temos massas e densidades acumuladas e seculares que precisam ser estudadas, que precisam ser entendidas. Esses elementos que se articulam nas assimetrias do tempo histórico, em sua genuína relação entre o passado da experiência e o horizonte da expectativa, para utilizar as ideias de Hans Gumbrich. O horizonte de expectativa aqui é atravessado pelos referenciais da crise ambiental, da violência política, do desaparecimento das espécies e das populações, das perspectivas distópicas de um planeta mais poluído, mais desigual, com mais guerras e no qual a razão humana parece ter perdido o controle, ou pelo menos a ilusão do controle. Durante a história moderna, o desejo de conquista e transformação impôs a exploração dos recursos naturais de forma desenfreada e elevou de uma forma nunca antes imaginada os níveis do impacto humano, trazendo de forma cada vez mais comum ao relato e à experiência o esgotamento dos recursos naturais. Nunca foram tão habituais os relatos das cheias, das enchentes, das secas, da fome, nunca foram tão comuns e serão cada vez mais habituais entre nós. Dos relatos de esgotamento dos recursos de forma pontual para uma crise generalizada, passaram-se algumas gerações. Nos anos 80, 1980, Edward Wilson já apontava o impacto do desflorestamento experimentado nas áreas florestadas ao redor do mundo, mas, sobretudo, a partir da destruição da floresta amazônica. Como um anátema para os ambientalistas, a destruição da natureza parece aceitável como fato social.
denunciou o autor nos anos 90, ou seja, ele falou em 80, falou em 90, mas essa sensação parece nos acompanhar ainda hoje. É para esta denúncia e outras, como passado e presente de experiência, que nos voltamos aqui, como educadores e intelectuais públicos, a indagar as presenças e as ausências nas narrativas sobre as vidas das populações e dos indivíduos que nós vemos nas ruas, mas ainda não estão nos livros de história. A distopia como experiência contemporânea, e eu já vou para a última pagininha, eu prometo. A distopia como experiência contemporânea também tem nos afetado. Além de poderosa metáfora, tornou-se mesmo uma estrutura interpretativa para a história e para o contemporâneo, na leitura desses autores que eu já citei. Nos encontramos em uma verdadeira encruzilhada. Um caminho possível para contornar essa encruzilhada seria dado por uma história pessimista, que ao se voltar aos futuros pensados, tornar-se-ia potencialmente rebelde. Aqui, os futuros desenhados pelo presente ganham o papel da crítica. Neles podemos ver como projetamos nossa sociedade nas páginas e nas telas da ficção. E podemos afirmar com muita tranquilidade que a lista do fim do mundo cresce em tipos e formatos e ganha em tecnologia e criatividade. Eu estou falando da ficção. Somos aficionados por retratar e narrar os limites da nossa condição humana e das nossas tragédias, de brincar com o nosso destino e criar universos imaginários que representam o ogro que existe dentro do humano. Alguns de vocês já devem ter visto aqui o filme O Poço, dirigido pelo espanhol Calder Urrutia, em 2019. É disso que eu estou falando. Uma grande professora que eu tive, a professora Ana Maria, ensinava que nós deveríamos ter atenção quanto ao índice de futuro que encontrássemos em nossos estudos do passado e mesmo dos nossos estudos no presente. E nesse exercício, o futuro imaginado diz muito sobre aquele que imagina. Para tomarmos a leitura de Paul Ricoeur e a conjugarmos com a necessária imaginação de um futuro, devemos avaliar o negacionismo, a exclusão, o racismo, o patriarcalismo, o machismo, o patrimonialismo, como parte de nossos espaços de experiência contemporâneos. E pensar sobre quais serão os nossos possíveis horizontes de expectativa com tudo isso. Postulados por uma dinâmica que é transcendental, variável e dialética, e se dá entre o real, o desejo e a ação. Poderíamos ainda, para finalizar, em formato de prosa, contar a história que já ocupa o contexto da temporalidade, pois mobiliza aqui em Porto Seguro e a cada ano a sua homenagem aos professores Álvaro e Elisnei. Uma história sobre os contextos destes dias. Abre aspas para essa história. Um corpo atravessa a cidade. Não foi o corpo de uma rainha, não foi o corpo de um poeta, não foi o corpo celebridade. Nem a corporificação da nação passara junto àquele corpo. Aquele foi o corpo da resistência, daqueles que ao perderem a vida, sem desistir da luta, e pela própria luta, se reapresentam aqui. Como diria um trovador, estou aqui para reapresentar os meus e os nossos mortos, e para falar para os meus vivos e para os nossos futuros. Todos nós estamos a atravessar as nossas cidades com os nossos corpos, ora vivos, sobreviventes destes contextos controversos que nos tocaram experimentar e viver. Mas, sobretudo, atravessamos a cidade esperançosos em dias melhores. Muito obrigada. A gente vai abrir agora para perguntas, né?
Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum esclarecimento. A gente tem aqui uma pergunta já do Deusdete. Pode fazer essa pergunta já, direto aí. Deusdete vai abrir aqui com a pergunta dele. Se mais alguém quiser, só levante a mão que a gente vai com o microfone aí. Muito boa a explanação, viu, professora? Parabéns. Diante das realidades vividas nos últimos dias, tomadas pela violência da extrema-direita, com a evocação de armas e fake news, como ou qual estratégia temos como sociedade de luta que usarmos, em sua opinião, para podermos combatê-los? Com sabedoria, né? Claro. Deusdete, né? Obrigada pela pergunta. Eu lembro sempre, nesses momentos, de um evento da história que eu particularmente gosto muito, que é a Revolução dos Cravos em Portugal, né? Como que se combate as armas com flores? Não é a mesma luta, não é o mesmo enfrentamento. A organização dos revolucionários portugueses na Revolução dos Cravos, ela precisou da música, da orquestra e de uma rádio. E todo combinado em volta do momento da tomada revolucionária foi feito a partir da metáfora musical. Muito parecido com o que nós aqui tivemos ao longo da ditadura militar, com as músicas do Chico Buarque e de outros ícones da nossa música popular. Eu acho que a gente precisa, e eu acho que a cultura popular tem apontado nessa direção, nos armar de livros, de poesia, de artes, e saber que esse inimigo, ele é maior do que nós. E não adianta nós nos combatermos com as mesmas armas. Nós temos outras, essas nós não temos, né? Nós ainda somos pacifistas, né? Ou pelo menos eu ainda sou, né? Então eu acho que a educação é uma arma, mas a gente precisa entender isso no contexto, né? Que foi o que eu vim fazer aqui. Não basta nós, professores, acharmos que sozinhos, ou trabalhadores da educação, acharmos que sozinhos vamos vencer. A gente precisa da política, a gente precisa resgatar a política no nosso seio social, no nosso cotidiano, né? Nos movimentos sindicais, nos movimentos de bairro, nos movimentos de mulheres. Nós precisamos nos reorientar pelo espaço público novamente, né? Eu acho que hoje é um dia muito emocionante, para mim isso é importante. Hoje eu estou aqui, hoje que eu conheci o Arthur, que é um aluno meu já há alguns anos. E eu até falei, nossa, você é mais alto do que eu imagino, porque o espaço público ficou vazio. Eu, agora que vou voltar da aula, numa sala de aula, tive, por um lado, sorte, né? E por outro, não tanta sorte assim, porque eu estou morrendo de vontade de voltar para esse espaço. Então, eu acho que esse encontro da rua, esse encontro da cidade, esse encontro da unificação de pautas em prol da democracia, ele é essencial nesse momento histórico, e ele vai ser essencial depois, porque muitas pautas que hoje nos unem, em 1º de janeiro, podem também nos separar, e a gente vai ter que ter muita habilidade política e inteligência afetiva para sentar com os diferentes e encontrar caminhos mais plausíveis para o Brasil do que esse que nós estamos vendo até hoje, né? Então, eu acho que entre os cravos da Revolução, num outro contexto, que fez uma revolução socialista, que implementou a social-democracia portuguesa, sem dar um tiro, né? E as lutas de hoje, um mundo muito mais violento, muito mais fragmentado, né? E muito mais armado, temos que guardar as diferenças, mas ainda assim eu acho que a gente precisa resistir e encontrar esses caminhos, né? Eu acho que o sindicato é um bom caminho para isso, né? A sindicalização, o sindicalismo, a gente precisa revigorar isso no Brasil, né? E precisa ser já.
Mais alguém com alguma pergunta? Alguém com esclarecimento? Uma pergunta? Neilton. Eu queria aproveitar, já que não tem ninguém para perguntar, e vou fazer uma pergunta, mas ao mesmo tempo aproveitar a oportunidade para agradecer pela forma como você traz essa leitura de conjuntura, que é muito diferente, é quase poética, mas ao mesmo tempo profunda. Para a gente pensar, você trouxe coisas do mundo inteiro, você apontou coisas muito sérias que a gente está vivendo no Brasil, mas com uma leveza. Se a gente não tivesse, pelo menos eu procurei estar muito atento, eu teria passado meio que sem perceber a profundidade que você trouxe das discussões que você propôs para a gente pensar e, inclusive, para a gente trazer como elementos para construir ações e forma diferente de fazer reflexões, porque geralmente no espaço do sindicato é tudo muito bom, as falas muito mais agitadas, enfim. E você trouxe essa leveza aí. Gostaria de ficar de pé e virar de frente para a galera, que eu vou fazer uma homenagem a uma pessoa que a gente perdeu recentemente, a professora Inês Teixeira de Assunção, uma das maiores, das melhores professoras que eu conheci na vida. Talvez eu não tenha tido a oportunidade de ter convivido com uma pessoa tão humanizada feito ela. Ela foi minha professora no mestrado, foi minha professora no doutorado, tornou-se minha amiga e morreu recentemente de câncer. É uma figura iluminada e vou contar uma história rapidinho para fazer a pergunta. Uma das orientandas dela foi ser entrevistada para ser bolsista de iniciação científica, IC. E ela percebeu depois que tinha meninas muito melhores do que ela, mas ela foi a escolhida. E quando ela foi para o processo de escuta, a Inês não quis saber o que ela sabia do ponto de vista acadêmico, quis saber de sua vida. E em outro momento, ela foi testemunha, porque ela conseguiu perceber Inês dizendo que ela escolhia algumas meninas porque elas teriam muitas dificuldades de permanecer na academia. Então, a trajetória de vida, as suas condições objetivas de sobrevivência no mundo acadêmico eram muito mais profundas, muito mais sérias do que, de fato, o que ela poderia contribuir no processo de pesquisa. E Inês foi essa mulher, ela foi uma ativista feminina, ela foi uma ativista pelos docentes, pelas docentes, foi uma ativista pela democracia e pelo mundo, né? Assim, de um modo geral, um mundo mais igualitário, um mundo mais justo para todo mundo. Então, a minha homenagem a Inês Teixeira de Assunção, que esteve nesse congresso, a nosso convite, e ela falou uma coisa que eu guardei de memória, isso foi em 2015. Ela disse assim: olha, que eu já falei em muitos lugares, eu já dei palestra por muitos diferentes, inclusive fora do país, lugares diferentes. Mas em nenhum deles eu me senti com uma responsabilidade tão grande feito nesse evento aqui. E aquilo foi muito forte para a gente ouvir, foi muito empoderador ao mesmo tempo, né? E a minha homenagem a Inês Teixeira, que ela esteja bem, eu sei que ela está bem. Eternamente presente. E temos gravações dela, como a gente está fazendo hoje. Professora, a gente tem vivido tempos difíceis, né? Acho que isso todo mundo tem percebido. E eu sinto que nós, da classe trabalhadora, e especialmente da educação, entre nós ainda há muita gente que não consegue pensar como classe. Entre nós ainda tem muita gente que, por exemplo, vai votar e votou no Bolsonaro. A gente está se unindo para tirar o Bolsonaro. A gente não pode pensar que eu não gosto do Lula e, por isso, eu vou votar em uma outra pessoa, porque eu também não voto em Bolsonaro. Hoje estamos vivendo um tempo de nos unirmos, aquilombarmos, para poder derrotar o inimigo do povo. E entre nós ainda há uma dificuldade de fazer essa leitura, como classe social. Como é que eu voto em alguém que assumidamente se posiciona contra os meus direitos? Assumidamente se posiciona contra o meu lugar
de pessoa, de trabalhador, de família, de sociedade brasileira. Como é que a senhora nos ajuda a pensar, até para sofrer menos, sobre essas questões? E, de um modo geral, como é que a senhora contribui nesse processo, como um processo formativo, que também é uma pegada desse evento, para que a gente saia daqui diferente de como a gente chegou. E eu sei que a senhora já fez isso, mas eu estou sendo mais pontual para provocar um pouco mais. Obrigado. É uma pergunta excelente, né? Eu, quando estava escrevendo esse texto, e até comentei isso, falei assim, bom, eu estou com medo de ficar meio panfletária. Mas quando a gente fala do outro, a gente está falando da gente mesmo, né? Sérgio Buarque de Holanda fazia isso na ditadura militar. Ele escrevia sobre o Império Brasileiro falando mal do Dom Pedro, mas o que ele estava querendo era falar mal do regime militar. E a análise dele é de um requinte absoluto, que até às vezes não é tão fácil perceber assim essa oposição de forma tão direta. Eu acho que a estrutura do capital, a estrutura da sociedade contemporânea, que nos tornou trabalhadores e que nos levou para o mercado, né? A gente chama de mercado de trabalho, né? E temos sempre, agradecemos muito a oportunidade de sermos servidores públicos, né? E muitas vezes esquecemos também que lugar é esse do serviço público, estadual, federal, municipal, seja ele qual seja, e do nosso papel enquanto ator servidor dessa sociedade, né? E também, de alguma forma, nos esquecemos, porque é dessa sociedade nos desumanizar, né? Dessa sociedade nos alienar enquanto trabalhadores, né? E não são só os trabalhadores do Uber que são alienados, né? Muitos de nós também somos, e é preciso combater. Como que a gente combate a alienação entre nós, né? Acho que essa é uma das grandes chaves. É fazer essa leitura que pode ser delicada, né? É fazer essa leitura que pode ser poética, é fazer essa leitura que é também pela arte, e é pensar que todos os aspectos de mudança e todos os aspectos de revolução passam por aí. Se a gente acredita efetivamente que um outro mundo é possível, se a gente acredita que uma outra sociedade é possível, e a gente forma os nossos estudantes para isso, a gente precisa também fazer essa alteração no nosso profundo ser, né? E precisa virar cabo eleitoral da democracia, né? Acho que hoje todos nós temos a obrigação, neste país, e não só neste país, em vários países latino-americanos, europeus, nos tornarmos cabo eleitorais das democracias. As democracias nunca estiveram em tanto risco depois dos anos 60. E dos anos 60 nós tivemos ditaduras para valer na América Latina, mas não só, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa desnaturalizar esses espaços, precisa mostrar para nós mesmos o quanto de alienação patriarcal, o quanto de alienação de classe, o quanto de alienação racista nós temos na nossa sociedade. E como essas coisas nos atravessam. Essa luta é dioturna, né? É que nem nós mulheres, que temos sempre que lembrar aos nossos companheiros, amigos, amores, familiares, que tem determinadas coisas que não são obrigações de um ou de outro, que são de todos que moram numa casa. Nós precisamos lembrar isso dioturnamente, para nós mesmos. Para nós mesmos. Então, esse exercício, ele passa também por uma leitura do lugar de classe que nós temos, né? O Brasil, ele é um dos países mais interessantes nesse sentido, porque ele é um país que tem a maior elite
tendo a maior classe trabalhadora, né? É claro que a classe trabalhadora não é elite, mas ela não se percebe como classe trabalhadora. Nós, educadores, muitas vezes não nos percebemos e buscamos em alguns dos nossos privilégios, inclusive no privilégio da fala, a diferenciação social. Então, queremos nos diferenciar, mas temos também que fazer aquele exercício também dioturno de dar a mão para quem está ao lado, abaixo, atrás e puxar para cima, né? Então, a diferenciação, ela não nos serve numa sociedade de iguais. A diferenciação não nos serve numa sociedade libertadora, né? E não nos serve numa sociedade que nos exclui, que nos maltrata e que, ultimamente... Vejam, eu fui pró-reitora aqui da UFSB, fui pró-reitora de graduação durante 3 anos da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ou seja, eu peguei todo este governo federal como pró-reitora. Eu não dei conta, eu adoeci, eu quase enlouqueci, eu pedi para sair. Porque sozinha, negociando com o Ministério da Educação, e que olha que o Ministério da Educação atendeu muitos dos pedidos da universidade, inclusive. Mas o tensionamento que esse estado de coisas provocou, o corte orçamentário, nos chamar de pacas gordas, né? Não sei se era paca que nos chamavam, mas era um animal, né? Quer dizer, como que você pode, um Estado e os representantes do Estado olharem para os professores, que são outros representantes do Estado, e falar assim, esses reclamam demais. Esses só reclamam. Eu venho de uma cidade, eu nem gosto de falar muito isso, mas eu venho de uma cidade que é a cidade de Curitiba. E lá, o prefeito, que é o atual prefeito, que foi eleito com mais de... Para falar de longe, né, gente? A gente não precisa falar de perto. Que foi eleito com mais de 51% dos votos dos cidadãos, ele diz que as professoras reclamam muito porque são mal amadas, em cadeia de televisão, na campanha. É o mesmo que diz assim, eu até conheço pobre, uma vez eu dei carona para um. Então, vejam, esta classe de políticos que está aí, eu acho que é o foco da tua questão, ela precisa ser olhada com escrutínio crítico, porque a gente não pode estar em sala de aula, ensinando para menino que tem que falar bonito e que tem que ser bem educado, enquanto o político faz uma coisa dessa. Isso passou de todos os limites. E a gente não pode se calar nesse sentido. E aí, meus senhores e minhas senhoras, a consciência de classe é o único antídoto disso. Ou a gente se reconhece como trabalhador e vai para a luta e reconhece o outro como trabalhador igual a si, ou a gente vai continuar sendo chamado de paca gorda ou de mulher mal amada, né? Eu não estou em nenhuma nem outra categoria, né? Então, acho que a gente tem que lutar contra isso. E é só esse tipo de ação e movimento que podem mobilizar e pôr essas sementes de dúvida, de crítica e de união, né? Unificação política na vida de cada um de nós. Espero ter respondido. Gostaria de saber se tem mais alguém, mais alguma pergunta. Mais algum esclarecimento? É importante a gente dizer, professora, que esse machismo, né, que os professores sofrem, as bancárias também sofrem. E sofrem, isso vai se reproduzindo em todas as classes por um governo que incentiva. O incentivo vindo do governo federal, em público, na televisão, como a senhora mesmo colocou, dá liberdade para que outros façam, e outros façam, e outros façam, e outros façam. E a cada dia a gente vê ainda mais o pessoal de baixa renda, o pessoal mais humilde, que ainda fica mais vulnerável ainda a esse tipo de preconceito, esse tipo de constrangimento. Então é muito importante que a gente diga que esse ano é um ano de virada. Um ano importantíssimo, que cada um põe a mão na consciência
e pense. Teve corte na educação? Afetou? Afetou. O IFBA, pelo que eu sei, está sofrendo perrengues para se manter aberto. E não é a nível estadual, não. Eu conheço, tem um colega meu que é da Paraíba, ele falou, bicho, aqui a gente teve que vender, que eles lá são na parte mais de pecuária, animais, eles venderam os animais para manter a estrutura do IFBA aberta até o final do ano. Se não manter aberto até o final do ano, se fechar no ano que vem para reabrir é mais complicado. Prefere vender os animais onde você fazia as pesquisas para se manter a estrutura aberta e pagar as contas. E quando a gente fala pagar as contas, é pagar água, é pagar luz, entendeu? Então, assim, a gente vem sofrendo uma dificuldade tremenda na educação por causa desse governo, por causa de corte de verbas, fraude no MEC. E vocês que estão aqui afetados diretamente. E nós, como pais de alunos, pais, sendo afetados também. Porque meu filho só vai ter uma educação de qualidade se vocês tiverem um salário de qualidade, se vocês forem tratados dignamente, se tiver uma escola decente. Então, assim, é a hora dessa classe mostrar a força. Mostrar a força na federal, em 2024 na municipal. Nós estamos falando da categoria, que se eu não estiver enganado, Neilton, Deus pode me corrigir, mas são na faixa de 1.200, 1.500 professores da classe. 1.200, 1.500 professores no município faz a diferença. E vocês têm força para isso. Basta se sentir categoria de trabalhadores, se reunir e falar, a gente quer um representante. É assim que funciona. Vocês têm que ter alguém lá que representa vocês diretamente. E a gente não tem. Por isso a gente passa por essas dificuldades a nível federal e a nível municipal. Então eu acho muito importante a sua colocação e que a gente aqui se ponha a cabeça no travesseiro essa noite e pense em tudo que aconteceu aqui e tudo que foi falado para que a gente consiga refletir e ter um voto consciente. Eu vi meu colega lá do fundo levantar a mão. Eu vou aí levar o microfone para você. Euvadeles. Na verdade, não é nem uma pergunta, é só falar uma fala, que eu espero que vai ser rápida, eu peço licença. Ouvindo a sua fala, eu lembrei de um texto que eu li recentemente sobre a banalização do mal. Banalização do mal é um termo cunhado por Hannah Arendt, que retrata, na Segunda Guerra Mundial, um sujeito comum, e aí ela fala que ele é um sujeito comum, como qualquer pessoa, que serve ao regime nazista, e aquele sujeito comum, pai de família, com filhos, que vai à igreja, uma pessoa literalmente como qualquer uma outra, mas que serve ao regime nazista e mata, ajuda a dizimar milhares de pessoas. E aí eu lembrei desse termo, dessa reportagem, para dizer em que situação a gente está hoje. Nosso país, a gente está naturalizando o mal. Nós naturalizamos. Tudo que tem acontecido, tudo da forma como tem acontecido, a gente está achando normal. E as coisas têm acontecido cada vez mais graves. 2 pessoas foram mortas por pensar diferente num país. As coisas têm acontecido de tal forma que nós estamos banalizando o mal. Quando o atual presidente fala em um desfile cívico, em 7 de setembro, 200 anos de independência, com outros presidentes, quando ele fala que ele é imbrochável,
O que ele está querendo com isso? Desviar o foco de discussões sérias que a gente tem. O Brasil regrediu, nós estamos comendo carne vermelha como se estivéssemos em 1989. 33% da população, das famílias do Brasil, estão passando fome. E isso não são dados que eu estou inventando, são dados do IBGE. Então, quando a gente banaliza o mal, a gente evita de discutir situações sérias. A gente evita de discutir os cortes na educação, a fome que vem assolando boa parte dessa população. E aí a gente vai discutir se o presidente é ou não imbrochável. A gente vai discutir coisas banais. E aí, recentemente eu vi algumas colegas dizendo que não iam vir para esse evento, porque o sindicato só fala de política. E aí a gente precisa entender, foi falado aqui, né, que a gente precisa entender o que é classe. Esse congresso só existe porque 2 colegas foram assassinados por lutar por uma categoria. Esse congresso só existe por conta desses assassinatos. E o que mais do que isso, gente? O que dizer disso se não é uma política de extermínio? Que é exatamente o que está acontecendo com esse governo agora. Uma política de extermínio dos índios, dos negros e dos trabalhadores. Então, o que pensar, eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa que acha que vai vir aqui para, sei lá, eu não sei o que essa pessoa pensa, o que vai ser discutido aqui. Porque a gente vive política. A gente é o resultado de uma política. E esse governo, que eu acho que a gente não pode deixar, é a gente voltar ao que aconteceu lá na Segunda Guerra. Porque não começou, gente, esse sujeito que a Hannah Arendt retrata, era um pai de família, comum, que ia regularmente à igreja, mas ele foi levado pela banalização do mal. Ele foi levado porque achava comum e aos poucos. É exatamente o que está acontecendo com a nossa sociedade. Onde, como foi falado, a gente não pode andar mais de vermelho na rua. E eu lembro que lá no golpe da Dilma, uma criança, naquela época, uma criança de 7, 6 anos, foi agredido por outros colegas, porque foi de vermelho na escola. Então o que está acontecendo aqui agora, nesses anos, começou lá em 2015. Quando foi discutido a corrupção do PT, e aí eu não estou dizendo que não houve, mas foi colocado de forma como se só aquele partido roubava. E que só aquele partido é corrupto. Enquanto que a gente tinha uma dezena de outros partidos, mas que quando o sujeito daquele partido não era pego em alguma corrupção, era tratado como nome e não enquanto partido. Quando a gente fala de corrupção hoje, a gente sempre associa ao PT, porque isso foi trabalhado na gente. Hoje o governo é resultado do que aconteceu, do que começou lá em 2015. E aí, só para rapidinho, recentemente uma jornalista foi agredida no debate em São Paulo, a Vera Magalhães,
ela foi agredida por um deputado bolsonarista. E aí eu estava lendo um texto muito bom, que o texto falava assim, que ela, enquanto jornalista, ela foi também responsável por aquilo. Porque ela chegou por exemplo, a criminalizar o próprio Lula, quando este foi num velório da mulher. Ela chegou a falar que ele fez política em pleno velório da mulher. Ela agrediu um tanto de outras mulheres porque pensavam diferente. Então, a gente está vivendo exatamente um roteiro que, se a gente não acordar disso, a gente não vai estar distante, gente, do que aconteceu lá atrás. Só isso. Eu nem ia chamar o coro, eu ia ser mais comedida e falar só ele não. Mas adorei. Eu só rapidinho vou fechar a ideia que o companheiro trouxe. Eu acho que a banalização do mal e a criminalização da política, a gente tem que responder com processos de desnaturalização. Não é natural violência, não é natural grosseria, não é natural empobrecimento. É assim que a gente precisa responder e cotidianamente responder a isso. Não há outra forma. É fazer ao contrário do que o cidadão que aperta a ignição da câmara de gás e que se considera um homem na estrutura, é fazer aquilo que fez a doutora Anísia da Silveira. Quando obrigaram ela a fazer a lobotomia num paciente, ela falou, não, eu não sou enfermeira para lobotomizar ninguém. Nós vamos aqui tratar esse paciente com outro tipo de terapia. E aí o Museu do Inconsciente prova que destituir um indivíduo de uma parte do seu cérebro não ajuda nada, né? Que existem outras formas. Então, mais Nise da Silveira, para que a gente possa desnaturalizar essa banalidade do mal que a gente vive hoje. E ele não, com certeza, para mim, né, gente? Cada um sabe o que faz. Eu gostaria de saber se mais alguém tem mais alguma pergunta. Então eu vou agradecer aqui a professora Janaína Zito pela leitura de conjuntura, pela participação, pelo vir prestigiar o nosso evento. Eu já falo nosso evento, ó, como se eu fosse da PLB. Eu já me sinto da PLB de tão participativo que a gente é em conjunto, né? Eu fico muito feliz de fazer parte, direto ou indiretamente, dessa instituição. Eu gostaria de agradecer muito a senhora pela participação, pelos esclarecimentos, dúvidas e esse bate-papo aqui. A gente vai ter outros momentos, né? Aqui ainda de confraternização, e fiquem à vontade. E eu quero agradecer pelo convite e estarei sempre à disposição quando vocês precisarem. Muito obrigado. Bom, pessoal, agradecer aí ao nosso companheiro Fabiano, agradecer também à professora doutora Janaína pela excelente explanação e convidar agora a degustar o lanchinho, né, que está todo mundo aqui também já servindo para vocês. Agradecer a presença, a paciência, né, por estarem aqui na nossa abertura do 13º Congresso de Educação.
refrigerante e suco aqui. Clécio acabou de avisar, tá? Amanhã nós daremos continuidade ao segundo dia do 13º Congresso de Educação. Teremos pela manhã, das 8h30 às 9h, um momento cultural com solo de dança com a professora Márcia Oliveira. Das 9 às 12, teremos a mesa de diálogo, o impacto da pandemia na educação e na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigada a todos vocês presentes, aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros, à equipe de organização. E sinta-se à vontade agora para degustar o lanchinho e um bom descanso. Boa noite a todas e todos e todos.